Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou aqui para falar do livro A Conta Gotas, escrito por Ana Carolina Carvalho. É um livro de 2015, tem uma vibe infanto-juvenil, mas eu acredito que adultos também vão se deliciar com essa leitura. Uma síntese sem spoiler. A história por trás desse livro vai narrar a vida de Sofia, uma menina de classe média que tinha condições financeiras para ter momento de lazer e tinha um ótimo cuidado do pai e da avó, mas que decide entender a história dela para conhecer quem é de fato ela como pessoa, firmar sua identidade, e para isso ela vai tentar descobrir por que a mãe dela a abandonou e o que mais ocorreu para que ela nunca tivesse visto uma foto ou tido nenhum contato. Tudo começa quando, aos 11 anos de idade, ela está no experimento de ciência na escola e ela está usando um conta-gotas. E ela começa a olhar para aquele líquido azul e pensar que para ela conhecer a mãe dela, seria como medir as coisas nesse líquido. Em pequenas gotinhas, ela ia encontrar toda a história. E é a partir daí que ela vai por essa grande busca, porque a vida toda dela, ela ouvia sussurrarem sobre a mãe dela, mas ninguém a chamava para falar ou explicar a história. A única coisa que ela sabia é que com 9 meses de idade, a mãe dela foi embora, nunca mais voltou. E seu pai, ele passa um ar de que nunca superou o que aconteceu, tanto que em dado momento, quando a avó manda trocar todos os móveis da casa, ele fica pé da vida e repreende a mãe dele por isso. E também porque ele se recusava a falar como se aquele assunto ainda machucasse. E é a partir daí que a personagem Olivia, juntamente com a sua amiga Ana e o rapaz que ela tem um crush chamado Miguel, eles vão tentar desvendar o que ocorreu e como encontrar a mãe dela. Tirando essa parte dos spoilers, eu quero adentrar um pouco mais na história. Então, a partir daqui, além de fazer a minha crítica, eu vou falar também coisas que ocorrem. E uma dessas coisas é quando a Olivia, ela vai encontrar uma amiga da mãe dela. E ela se aproxima dessa amiga. Essa amiga tem uma vibe bem hippie e tal. Tem um outro amigo, o Ivan, que é um amor de pessoa. E esses personagens vão muito contribuir para a gente ter uma identidade da mãe da Olivia. Então a gente sabe que a mãe da Olivia, ela foi embora, sem mais sem menos, nunca mais voltou, nunca mandou uma carta, nunca deu notícia. Só que a gente vai entender que a mãe da Olivia, ela passou por muitas dificuldades. Ela também teve uma mãe que não desempenhou bem seu papel, que abandonou ela com os 2 irmãos. Então a gente enxerga que tem várias camadas, porque a mãe da Olivia talvez pareça como a vilã. Só que o que a tornou assim? Quais foram as causas que a levaram a abandonar a filha quando ela finalmente tinha estabelecido uma família, que era uma coisa que ela nunca havia tido? Então a história vai se reconstruindo e nisso a gente vai vendo várias percepções. Por exemplo, a amiga da mãe dela, ela acredita que a avó da Olivia, mãe do pai dela, infernizou um pouco a vida da mãe. Por quê? Porque o pai da Olivia, nossa, estou falando muito Olivia, perdão. O pai da Olivia, ele perdeu a irmã num acidente trágico e era como se a mãe dele ainda não tivesse superado aquilo. Então esperavam que a mãe da nossa protagonista suprisse o vazio que a irmã do pai da protagonista deixou. Então, assim, fica como se a mãe da nossa personagem principal, ela tivesse sofrido muitas pressões, ela já não era uma pessoa tão estável, ela era insegura, ela era tímida, ela era mais recuada. Então, fica como se essa pressão de que ela tinha que ser muito superior, uma pessoa magnífica, incrível, ela achava que não podia suprir. Então, esse poderia ser um dos motivos para ela ter partido, e eu acredito que seja o motivo mais provável. A Olivia, quando descobre isso, ela fica muito inquieta e raivosa, mas a avó dela está enfrentando um câncer, então ela é uma adolescente que tem a sensibilidade de não procurar a avó dela para discutir isso e destilar ódio, porque aquilo não ia contribuir, a avó dela estava fraca e sofrendo muito. Então a gente vê que ainda que se trate de um livro de um adolescente, ela ainda tinha um pouco de maturidade para aprender a lidar ali com os adultos. E a partir daí ela constrói um caderno de memórias. Tudo que ela vai descobrindo sobre a mãe dela, ela vai colocando nesse caderno. E vai ser tudo fragmentado, como montar um quebra-cabeças para conhecer a mãe dela. E isso é muito importante na obra, por quê? Porque é como se a construção da mãe dela fosse fazer ela se formar como pessoa. Como se de alguma forma ela precisasse entender a sua história para
ter sua própria identidade. Então é um livro de busca, e nesse livro traz pequenas reflexões sobre o cotidiano. É uma obra contemporânea, tão contemporânea que tem que trazer um realismo mostrando as coisas tais quais elas são, como por exemplo o abandono materno, uma espécie de depressão pós-parto, famílias desestruturadas, uma família, né, que não tem a figura materna e paterna ao mesmo tempo, cuidando daquela criança. Então a gente vê, de certa forma, um retrato da nossa sociedade. A Conta-Gotas é narrado em primeira pessoa, e diferente de obras da ficção em que o personagem destoa, vai para uma outra realidade, como Alice no País das Maravilhas, a Conta-Gotas não. A personagem, ela encara a realidade tal como ela é. Então não existe fugas, é ela enfrentando o mundo, procurando no meio das fragmentações reconstruir aquilo que ia dar um sentido para a vida dela. E é a partir da visão da protagonista que nós, assim como ela, vai atuar como detetives. Nós vamos tentar entender o final dessa história, o que acarretou a fuga de Laura, que é o nome da mãe dela. E é uma história que eu conheci graças à escola em que eu trabalho atualmente. Eu fui suprir um horário lá para uma professora que precisava faltar, fui dar aula para a turma e eles estavam lendo esse livro. Gente, é um livro tão pequenininho que quando os alunos faziam provas, eu atuei em 2 salas, enquanto eles fizeram provas em um dos horários, a outra no outro horário, foram o quê? 100 minutos. Eu sentei 100 minutos, enquanto a sala estava em silêncio, e terminei a história. Tipo, eu fiquei tão maravilhada que eu tive que ficar ali mais uns minutinhos falando, gente, não esqueça de ler o livro, porque o livro de fato é muito bom. Era uma turma de EJA, então são pessoas adultas, mas olha como é interessante, né, essa literatura infanto-juvenil. O que pensar sobre a literatura infanto-juvenil? Não é uma literatura somente para o público jovem. Pessoas que têm 30, 40, sei lá, 50, 60, 70, vamos colocar até 100 anos aqui, pode ler essa história, se identificar e tentar entender a personalidade e a busca da protagonista. Porque o livro o tempo todo está falando de relações humanas, cochichos que a família tem para que ela não descubra quem é a mãe. Isso talvez a gente, na nossa infância, já viu, né? Adultos cochicharem sobre algum assunto que a gente não poderia entender com mais profundidade. Talvez um dilema familiar complicado, talvez uma coisa que envergonhasse a família. Enquanto que a jovem, a adolescente, ela tá nessa busca incessante. A gente vê reencontro e a gente vê o mais perto do real nessa obra, porque apesar da protagonista ela falar do seu namorado Miguel, do momento que eles encontram a mãe finalmente, vão conhecê-la no Rio de Janeiro, a gente vê que o Miguel no futuro ele foi ser biólogo, morar em regiões para cuidar de animais, observar animais, enquanto que a Olivia ela fica nessa cidade, conhece uma outra pessoa, se apaixona e tem um filho. Então a gente vê que não é aquela história que fantasia, ai que bonitinho, o Miguel ajudou ela na busca e eles vão viver felizes para sempre. Não, a gente vê relações humanas que é bem passíveis de ser real. Tanto que quando eu terminei o livro eu pensei, será que é uma história real? E eu fui conferir e não é real. Apesar de a Ana, que é a escritora, ela ser uma psicóloga graduada, piriri pororó. Então assim, talvez pelo meio que ela vive, pelas histórias que ela escuta, talvez foi a partir daí que ela formou essa história tão magnífica. E é importante também divulgar essa obra, porque talvez se você tem um filho jovem, ou se você é jovem que está me assistindo e quer começar a adentrar no mundo da leitura, mas tudo é muito grande, tudo é muito maçante, vocês têm que ler os clássicos, eu não gosto de clássico, talvez vocês passam por uns dramas nessa vibe, então vocês podem fazer o quê? Vocês podem começar com a literatura, com um livrinho pequenininho, bonitinho, cheirosinho. Eu não encontrei ele em PDF, tanto que eu queria reler, porque eu tive que devolver o livro e deixei lá na escola, então não teve como eu reler, apesar de eu querer. Tem ele para comprar, acho que é uns 30, 35 reais, que eu acho um pouquinho salgado, porque o livro é tão minúsculo, mas toda a literatura é válida. E é engraçado, porque às vezes a gente se priva achando que para ler, entender mais sobre um determinado assunto, você tem que pegar, sei lá, Machadão de Assis, José de Alencar, que são ótimos, assim, Machado muito mais que José de Alencar, na minha opinião, respeito a minha opinião, mas que talvez não cativem tanto a princípio. Então eu recomendo esse livro para todas as pessoas, de todas as idades, inclusive como porta de entrada para uma literatura mais densa. No mais é isso, forte abraço e até a próxima!